antecipar, né, ele deve também contemplar a antecipação de falhas através de monitoração de taxas de erro e perda, né, taxas de erro e perda, ou atraso de mensagens. Então, o sistema de gerenciamento das falhas deve estar atento para que faça o quê? Para possibilitar uma correção antes que ele venha se tornar efetivamente um erro. Então, ele vai trabalhar também na prevenção de erros. É importante elaborar um checklist sobre o que deve ser verificado, um plano de contingência e uma documentação detalhada. Então você deve fazer o quê? Um checklist, uma lista, né, de checagem do que eu preciso monitorar. Então, quais são os pontos de falha de hardware? Placas de rede, os cabos acontecem muito de dar problema. Ah, o cara desconectou de uma forma errada ali, alguém esbarrou no cabo, acabou esticando, soltou um pouquinho o conector. Os hubs, seja ele travar por completo, seja ele começar a apresentar muita colisão, ou começa a queimar a porta. Switches, empregamos os mesmos conceitos da problemática do switch ao hub, né? Servidores, né? Eu tenho meus servidores lá, meus computadores responsáveis por prover serviços dentro da minha rede. Esses servidores eu tenho que monitorar. Cada máquina eu tenho que monitorar. Seja itens básicos de hardware, de memória, funcionamento, se está tudo ok, quais os logs de sistema. Eu tenho que verificar todos os tipos de alertas dele para que o meu sistema não venha a travar. Não só de hardware, mas principalmente também de sistema operacional aí. Roteadores, que são os equipamentos responsáveis por interligar a sua rede a redes distintas. Então você tem que verificar a banda passante dele, se está muito utilizado, se o frame relay lá já está lotado, o que você tem ou não tem. Então vamos acompanhar alguns pontos de falha de software. Um exemplo são os erros de configuração muito comuns, falhas de DNS. Os DNS são aqueles sistemas que convertem nomes de domínios em IPs, em números IPs e vice-versa. Falha de DHCP. DHCP é um sistema que atribui automaticamente os IPs para um computador quando eles conectam à rede. Firewall, que são programas que controlam as entradas e saídas de pacote da rede. Se o programa desse falha, por exemplo, não entra mais nada na rede, pronto, todos os seus sistemas vão ficar sem comunicação com outros equipamentos, outros sistemas que estejam fora dos domínios daquela rede. Os servidores web, servidores de e-mail. A gente até comentou sobre isso, sobre a quantidade de armazenamento possível em um servidor de e-mail. Se as cotas de armazenamento forem baixas, então logo o servidor vai estar lotado, e aí ele vai deixar de operar corretamente para uma ou para outra conta, e aí também vai dar problema. Outro exemplo, servidores de contas. Eles são relativos a domínio. Cada usuário tem uma conta própria para que ele possa acessar os sistemas. Então, se esse servidor estiver mal configurado ou estiver fora de operação, ou ainda se ele estiver corrompido por algum vírus ou alguma ameaça desse tipo, toda a utilização da rede pode ficar comprometida. Servidores de arquivos. Servidores de arquivos não podem se tornar indisponíveis, porque se eles estão lá para isso, eles não podem deixar os usuários, digamos assim, haver navios no sentido de não ter acesso aos dados que precisam para manipularem durante o seu trabalho. O servidor de impressão. Um servidor de impressão é um computador que possui a impressora, porque a gente sabe que não precisa ter uma impressora para cada computador, porque ela pode estar disponível, compartilhada em rede. Se há problemas com o servidor de impressão, esse serviço também pode se tornar indisponível. A gerência de configuração, ela tem por objetivo o quê? Permitir a preparação, a iniciação, a partida, a operação contínua e a posterior suspensão dos serviços, né? Ou seja, tem a função de manutenção e monitoração da estrutura física e lógica de uma rede. Então, a gerência de configuração ela atua principalmente na parte de manutenção física e lógica da rede, dos componentes da rede. Então, alguns benefícios desse gerenciamento, né, nós temos fáceis alterações na configuração de equipamentos. Aí eu posso mudar as configurações sem precisar, então, estar realmente nessa máquina. Coletar informações da tipologia da rede, tanto física quanto lógica. Controlar inventário, ou seja, saber o que tem e o que não tem na rede. Iniciar e encerrar as operações. Gerar relatórios para que possam servir de base para a tomada de decisões de gerenciamento.
e ter pelo menos 2 pessoas que realizem o mesmo trabalho. Ora, para que ter 2 pessoas que realizem o mesmo trabalho? Para uma poder, digamos assim, supervisionar a outra. De manter registros sobre o status de cada componente de rede. Então, cada item, cada componente que existe dentro da minha rede, essa gerência de configuração deve ser capaz de manter, então, informações sobre cada um deles. Deve ser ainda capaz de permitir a troca de configuração para aliviar o quê? Congestionamento. Deve ser capaz de isolar falhas, né? Caso aconteça algum tipo de problema, ele deve ser capaz de isolar essas falhas. E atender a troca de necessidades do usuário. Problemas comuns são configurações erradas e upgrade, atualização de equipamentos e software. Então, se a configuração foi feita de maneira errada, com certeza vai ter algum problema na rede, algum problema na operação da rede. Em relação à atualização de softwares e equipamentos, quem já atualizou um sistema alguma vez e ele parou de funcionar? Isso é muito comum acontecer. São fáceis alterações na configuração, que o professor Evandro já comentou, na possibilidade de alterar remotamente a configuração da rede, ou ainda que essa reconfiguração ela seja automática de acordo com a capacidade dos agentes de monitoramento, dos softwares de agentes de monitoramento e dos softwares de gerenciamento que estiverem em operação naquela rede. Além disso, nós temos fácil acesso à documentação, porque serão gerados logs, relatórios, e a manutenção do inventário. Ou seja, nós podemos, de maneira automática, saber quais os componentes fazem parte ou quais componentes não fazem parte de uma rede. Ele mede e coleta informações sobre recursos e serviços de rede para saber qual é a taxa de uso desses recursos e garantir o quê? A disponibilidade dos gerências de contabilização. Ela vai atuar principalmente então, na mensuração do que está sendo utilizado para que a gente possa dirigir a correta utilização dos recursos. Controlar o uso dos recursos e evitar que os usuários abusem de seus privilégios de acesso, monopolizem a rede ou façam o quê? Uso ineficiente dela. Como eu falei, ela vai servir principalmente para auxiliar ao gerente da rede controlar a sua rede para garantir que os recursos que estão sendo utilizados sejam utilizados da forma correta, que o usuário não vai gastar internet, link de internet, acessando o quê? O Orkut, ou baixando um filme no Emule. Entre as funções de gerenciamento e controle, nós temos conhecer as atividades dos usuários com detalhes suficientes para planejar o crescimento da rede. Então veja, supondo que essa rede vai crescer, então nós temos que nos antecipar, conhecendo as necessidades dos usuários, para contabilizar o que vai ser gasto, o que vai ser comprado, o que vai ser jogado fora, como vai ser a aquisição, a configuração, manutenção de equipamentos para quando a rede for crescer, se ela for crescer. Atribuir custos e tarifas, ou seja, verificar o que está sendo gasto com cada usuário, por exemplo, se a rede, digamos assim, ela está operando em lucro ou se ela está operando em prejuízo, por exemplo, em relação à quantidade de banda suficiente e a utilização daquela banda, certo? Em relação a esse tipo de situação, verificar se ela está, digamos assim, no lucro ou no prejuízo. Outra função é autorizar limites de consumo. É claro que alguns usuários na rede devem ter privilégios a mais que outros. Por exemplo, numa determinada empresa, um setor envia e recebe muitos e-mails. Então, no servidor de e-mails, as contas daqueles usuários, daquele setor, vão ter mais espaço para armazenamento de mensagens do que outros. Certo? Então, nesse sentido, atua também a gerência de contabilização. Outro exemplo, estabelecer cotas. Por exemplo, cotas para download, determinar os custos envolvidos e emitir relatórios de utilização. Determinar os custos é importante para quê? Para saber se um determinado usuário, se uma determinada ação está sendo abusiva ou não, se está operando acima ou abaixo do seu limite, acima ou abaixo das cotas especificadas, ou se estão perto dos limites, e emitir relatórios para quê? Para que a gente possa tomar decisões de gerenciamento com base em relatórios que foram gerados previamente. Vamos a uma breve resumo da aula? Vamos lá. No slide a gente tem aí os tópicos que foram abordados nessa aula. Ferramentas de gerenciamento, gerenciamento de falhas, gerenciamento de configuração e gerenciamento de
contabilização.